Olha, tem certas histórias que a gente acha que conhece de cor, não é mesmo? A queda do Império Azteca é uma delas. Mas a versão que a maioria de nós aprendeu talvez não conte nem metade do que realmente aconteceu. Isso aqui não é um conto simples de heróis e vilões. É um quebra-cabeça histórico, bem complexo, que a gente vai tentar montar agora. Vamos lá, a pergunta que sempre aparece é essa. Como é que um punhado de espanhóis conseguiu vencer um império com milhões de pessoas? Parece uma coisa impossível, né? E foi essa pergunta que moldou tudo o que a gente acha que sabe sobre esse evento por séculos. Mas e se a própria pergunta já estiver nos levando para o caminho errado? A narrativa tradicional a gente conhece bem. Aquela de um pequeno grupo com uma tecnologia muito superior que chega e, de repente, derruba um império gigantesco. É uma história que soa quase como um filme épico, uma coisa do destino. Só que por trás dessa versão de cinema existe uma verdade muito, mas muito mais complicada. Então, vamos comparar o mito com a realidade. O mito fala de um bando de heróis. A realidade era um exército europeu veterano, organizado e com táticas de guerra bem definidas. O mito diz que a vitória foi rápida por causa das armas. A realidade foi o resultado de um cerco longo, metódico e brutal. E o mais importante de tudo, o mito diz que eles conquistaram um império unido, mas a realidade é que eles, na verdade, acenderam o pavio de uma gigantesca rebelião local que já estava prestes a explodir. E para a gente entender o clima da época, é só olhar o que os espanhóis já vinham fazendo nas Américas antes mesmo de Cortés chegar ao México. A fama deles já corria. Essa frase aí do cacique Ratoé em Cuba foi dita momentos antes dele ser queimado vivo. Dá para sentir o peso disso, né? A reputação de crueldade já os precedia. Era esse o ambiente que esperava por eles no continente. E isso nos leva à primeira grande peça do nosso quebra-cabeça. A estratégia que os espanhóis usaram estava longe de ser um improviso. Eles não inventaram nada na hora. Pelo contrário, eles trouxeram na bagagem um manual de táticas de guerra que já tinha séculos. E essa estratégia tinha nome: Guerra de Cerco Anfíbio. Pensa bem, é uma doutrina que eles passaram séculos aperfeiçoando na Espanha. A ideia era simples e letal: cercar uma cidade por terra e ao mesmo tempo bloquear qualquer acesso pela água, isolar e sufocar o inimigo. Então, Cortés não estava inventando a roda, ele estava executando um plano testado e aprovado. E era uma máquina de guerra completa, super organizada. Cada unidade tinha uma função específica. Tinha a cavalaria para o choque inicial e reconhecimento, a infantaria com espadas e escudos para o corpo a corpo, tinha os especialistas como os besteiros e mosqueteiros, a artilharia para derrubar defesas, e o mais importante para Tenochtitlan, uma frota de navios, os bergantins, para controlar a água. Era um sistema militar muito sofisticado. Mas, claro, a melhor estratégia do mundo não serve para nada se não houver a oportunidade certa. E a oportunidade de ouro para os espanhóis estava na situação política da Mesoamérica. Essa é a segunda peça crucial do nosso quebra-cabeça. É aqui que a história toda vira de cabeça para baixo. A frase é simples, mas muda tudo. Cortés não conquistou o México sozinho. Essa ideia de um punhado de homens contra milhões é talvez a maior distorção de toda essa história. O que a gente chama de Império Azteca, na verdade a tríplice aliança liderada pelos mexicas, não era um bloco unificado. Era um império mantido pela força, que cobrava tributos pesadíssimos dos povos vizinhos. Isso gerava um ressentimento enorme. A região era de fato um barril de pólvora político, só esperando uma faísca. E o tamanho dessa aliança contra os mexicas? Olha só esse número. Mais de 100 mil guerreiros indígenas se juntaram aos espanhóis. 100 mil. Esse dado sozinho já destrói o mito dos poucos espanhóis. O exército que marchou contra Tenochtitlan era, em sua grande maioria, indígena. E essa aliança foi sendo costurada, passo a passo. Cortés se mostrou um político muito astuto, explorando as tensões que já existiam. Primeiro, conseguiu o apoio dos totonacas. Depois, o passo decisivo: se aliou aos tlaxcaltecas, os inimigos mortais dos mexicas. E no final, até Texcoco, que era um dos parceiros da Tríplice Aliança, virou a casaca. Cortés basicamente transformou os inimigos dos mexicas no seu próprio exército. Ok, então agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça na mesa: a estratégia militar espanhola e as alianças indígenas. E tudo isso se junta no clímax da história, a batalha pela capital, Tenochtitlan. E o cerco a Tenochtitlan, uma cidade construída numa ilha, foi a aplicação perfeita daquela doutrina de guerra anfíbia.
O cenário era completamente novo, mas as táticas vieram direto do Manual de Guerra Europeu. Era como se o campo de batalha tivesse sido feito sob medida para a estratégia espanhola. E a operação foi brutalmente eficiente. Os bergantines espanhóis controlaram o lago, cortando a chegada de comida e reforços, basicamente estrangulando a cidade. Em terra, dezenas de milhares de guerreiros aliados lideraram o ataque pelas pontes que conectavam a ilha ao continente. E, seguindo as táticas de cerco medievais, eles não apenas conquistaram, mas demoliram sistematicamente a capital mexica, quarteirão por quarteirão. É importante dizer que essa nova visão da história vem de uma releitura muito crítica das fontes da época. Historiadores hoje estão analisando não só os relatos dos espanhóis, mas também os códices e as histórias contadas pelos próprios povos indígenas. É juntando tudo isso que uma imagem mais completa começa a se formar. Então, com todas essas evidências em mãos, a gente chega à conclusão. Chegou a hora de reformular completamente como a gente entende esse evento. O historiador Federico Navarrete faz a pergunta que está no centro de tudo isso. Uma pergunta que parece simples, mas que desafia tudo o que a gente achava que sabia. Quem conquistou o México? E a conclusão é clara. O que aconteceu em 1521 foi muito mais do que uma simples conquista espanhola. Chamar assim é uma simplificação que apaga da história os seus principais atores. Na verdade, essa é a nova resposta para aquela nossa pergunta inicial. O que aconteceu ali foi uma tempestade perfeita. A estratégia militar europeia funcionou como catalisador que permitiu que uma gigantesca insurreição indígena finalmente conseguisse derrubar o poder dominante dos mexicas. E isso nos deixa com uma última provocação. Se o exército que tomou Tenochtitlan era 99% indígena, lutando para derrubar o poder imperial da região, como a gente deveria chamar isso? Foi uma invasão estrangeira ou foi uma guerra civil com participação estrangeira? A história, como a gente pode ver, raramente é simples.